turma! Tudo bom com vocês? Tudo bom, garotada? Puxa, o ano de 2020 tá passando muito rápido. A gente já tá na metade. O mês de julho começou e olha, desde março, abril, maio, junho, que a gente não se vê pessoalmente, já são 4 meses, né? A saudade só cresce cada dia. E tá chegando perto, né? Tá chegando perto do dia que a gente vai se rever. Por isso, essa semana, o Departamento Infantil preparou uma surpresa, algo muito legal que vocês vão gostar. Continuem assistindo, vocês vão curtir bastante. E a saudade só faz aumentar. Mas vai chegar o dia que a gente vai dar um chega pra lá, né? Um chega pra lá nessa saudade enorme. E a gente vai poder se rever pessoalmente, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe. Continuem assistindo o nosso vídeo do DI em casa e continuem participando. A gente gosta muito de ver e de ouvir vocês falando, vocês colocando as tarefinhas, colocando as respostas. Muito bom, muito legal. Continuem participando, tá bom? Deus abençoe. Beijo para todo mundo. Oi, gente. Bom dia. Tô com tanta saudade de vocês. Tanta saudade. Acho que toda professora que aparece aqui diz isso, não é? Que tá com saudade, porque é verdade. Estamos todas com saudades de vocês. Muitas, muitas saudades. Sabia? Da gente se encontrar no domingo, dar um abraço, aprender a Bíblia, não é? A nossa sala, nossos concursos, nossos versículos, tudo. Tanta saudade disso tudo, não é? Se Deus quiser, vai passar. E a gente vai se encontrar. Mas eu, como gosto de contar história, gosto muito de contar história, não é? A gente aprende tanta coisa ouvindo história, não é? E é tão bom pra gente. A gente aprende, a gente se diverte, a gente viaja, não é? A gente faz tanta coisa. E a gente vai viajar agora. Sabe pra onde? Pra Índia. Porque foi lá na Índia que aconteceu a nossa história. Eu trouxe aqui um mapa para vocês verem como é longe, como é longe. A gente mora aqui no Brasil, aqui o Brasil, a gente tá aqui, certo? A Índia, a nossa história, acontece aqui, ó. Vem por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, aqui. Já pensou? Tem que ir de barco, de navio na realidade, ou de avião, não é? Porque, ó, tem que atravessar os mares para chegar lá na Índia. E é lá que acontece nossa história. Numa cidade bem pequenininha. Muito pequenininha. Não chegava nem a ser uma cidade, era uma aldeia. De tão pequenininha que era. E lá nessa aldeia, num lugarzinho lá na Índia, morava um menino chamado Abu Bakr. Abu Bakr. Diferente o nome dele, né? Porque ele é da Índia. Então, né? Diferente o nome dele. E Abu Bakr, ele morava lá com o pai, a mãe dele. Não tinha irmãos. Morava só os 3 na casa. Lá na Índia, sabe? O pai dele, nessa aldeiazinha, tinha uma tenda. Feito uma tenda. Que ele vendia coisas, muitas coisas. Frutas, verduras, arroz, feijão, acho que assim, um monte de coisa que ele vendia, né? Não sei se ele vendia brinquedo, não sei, mas com certeza fruta, verdura, arroz, feijão, essas coisas, tudo ele vendia. E era assim que ele vivia. Aqui, ó, é Abu Bakr e aqui de azul o pai dele, né? Esse homem tá comprando aqui umas coisas. E aí, Abu Bakr, depois que ele ia para a escola, almoçava, fazia as tarefas da escola. Quando era de tarde, ele ia para a tenda ajudar o pai dele a vender, a arrumar. Ele gostava muito de fazer isso, sabia? A tarde todinha dele era para isso, para ajudar o pai dele lá na tenda. Mas a hora que Abu Bakr mais gostava, sabe qual era? Era quando dava 5 horas da tarde. Essa hora era a melhor do dia. Porque quando eles fechavam aqui a tenda, né, que eles fechavam tudo,
arrumavam, guardavam. O pai dele e ele iam, sabe fazer o quê? Soltar pipa. Sabe o que é pipa? Pipa, papagaio. Chama papagaio. Alguns chamam papagaio, alguns chamam pipa, né? Vou chamar de pipa, tá bom? E aí, eles iam soltar pipa lá numa montanha, porque onde eles moravam era bem montanhoso. E eles iam soltar pipas às 5 horas. Abu Bakr ficava esperando das 5 horas, que era a melhor hora do dia. Iam-se embora soltar pipa. Aí, eu descobri, procurando umas coisas, que lá na Índia tem um festival de pipas. Minha gente, é uma festa onde todo mundo faz um monte de pipa, de todos os jeitos. Ó, pra aqui, eu tirei umas pra gente ver. São pipas enormes, enormes, maiores do que tanta coisa, do que as pessoas, do que os carros, do que tanta coisa. Enormes as pipas. E o pessoal vai, nesse dia, é uma festa. Vê só quantas pipas. Olha pra aqui. Bichos, o dragão, a arara. Olha pra aqui, no dia do festival. A multidão de pipa. Tudo isso é pipa. Ó, em forma de bicho, de tubarão, de abelha, de sol. Já pensou que coisa legal? Olha pra essa daqui. Vocês não vão acreditar o tamanho. Olha o tamanho do homem, olha o tamanho da pipa que eles soltavam. Que maravilha, não é? Eu nem sabia desse festival, mas agora eu descobri. Vendo a história de Abu Bakr, eu descobri esse festival. Olha para aqui que interessante. Aqui, eles mandavam um recado para as pessoas. Era, fulaninha, eu te amo. Namorado botava, né? Outro botava alguma outra coisa que queria botar, um recado para a mãe, um recado para o pai, não é? Assim, ó, eles mandavam e soltavam, lá ficava o recado. Olha para aqui, ainda tem mais essa. Vê? Outros bichos aqui, não é? E aí, Abu Bakr, será que ele já participou alguma vez desse festival, hein? Não sei, mas eu acho que sim, que ele amava soltar pipa. Mas aí tinha dias que não dava certo, né? O pai às vezes precisava fazer algumas coisas. E assim, hoje a gente não vai, tá certo? Soltar pipa, a gente vai trabalhar. Aí às vezes, nas de 5 horas, o pai dele precisava fazer algumas coisas. Aí não iam soltar pipa, mas iam trabalhar. E Abu Bakr ia junto. Tudo que o pai dele ia fazer de tarde, ele fazia junto com o pai. Ficava conversando, ó, horas com o pai. E sempre ajudava o pai. Era a companhia dele, não é? Que legal. Só que tem uma coisa. Esses dias, minha gente, eram dias difíceis. Sabe por quê? Eles estavam no tempo da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Os países brigando uns com os outros, uma confusão, o mundo estava uma confusão. Mais ou menos como está agora, com essa pandemia. O mundo também está uma confusão, não é? A gente tem com a guerra, só com a guerra contra um vírus, uma doença. Mas lá, nesse tempo de Abu Bakr, não, era a Segunda Guerra Mundial. E um dia aconteceu uma coisa tão triste, muito triste. Sabe o que foi? Os soldados inimigos do povo de Abu Bakr, lá do povo da Índia, entraram na aldeia de Abu Bakr. E quando eles entraram lá na aldeia, minha gente, eles pegaram o pai de Abu Bakr. Por alguma razão, o pai dele era coitado, honesto, trabalhador, mas por alguma razão pegaram o pai dele. Abu Bakr viu quando pegaram o pai. Quando ele escutou os gritos dos vizinhos: corram, 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 saiam daqui, vão embora, vão embora, vão embora. A mãe de Abu Bakr pegou assim umas roupas, umas comidas nas carreiras e pegou Abu Bakr pela mão, correram com os vizinhos correram, correram, e o povo gritando: fujam, 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 fujam. E aí abandonaram as casas, abandonaram a aldeia onde moravam e foram embora. E Abu Bakr com aquela coisa na cabeça dele: meu pai, levaram meu pai. Mas não tinha tempo de fazer nada, nem de pensar muito, era só correr. E eles andaram quilômetros e quilômetros, vários dias. Cada dia andavam mais uns quilômetros. E muitos quilômetros eles andaram. Até que eles chegaram numa vilazinha.
uma outra aldeiazinha, que era em cima da montanha. E por isso, o nome dessa aldeia se chamava Aldeia da Montanha. Era o nome dela, né? A gente não mora no Recife, pronto, lá era Aldeia da Montanha, o nome do lugar. E eles passaram algumas semanas e meses, né? E a mãe dele conseguiu uma casa para morar, conseguiu uma escola para Abubaker estudar, né? E eles foram conseguindo arrumar a vida, né? Mas Abubaker, minha gente, uma tristeza tão grande, tão grande. Ele só pensava no pai. A gente se mudou. Quando meu pai for solto, como ele vai descobrir onde a gente tá morando? E agora? Essa confusão no mundo, de guerra, de tudo. Quando meu pai vier, como é que ele vai descobrir aonde a gente tá morando? Ele ficava pensando nisso, né? E tanta saudade, saudade de trabalhar com o pai na tendazinha do pai, saudade de soltar pipa às 5 horas da tarde, de pintar cerca, de fazer as coisas que ele fazia com o pai dele. Uma saudade tão grande que chega, doía no coração de Abubaker. E ele disse à mãe dele: não quero mais ir para a escola, nem quero comer, até meu pai voltar. Isso não pode ser assim, meu filho, não pode. Você não quer comer, você não quer ir para a escola. Quando seu pai chegar, você está doente. Se não come, fica doente, né? E se ir para a escola, já pensou a tristeza do seu pai? Saber que você abandonou a escola? De jeito nenhum. Você vai ter que ir para a escola, você vai ter que comer. Mas a tristeza dele era tão grande que ele não queria nem brincar. Já pensou? Como é que a criança não quer brincar? A gente só não brinca quando a gente tá doente. Mas criança gosta de brincar. Vocês gostam de brincar, eu tenho certeza. Pois ele não queria nem brincar de tão triste que ele tava. Já pensou? Que tristeza. Mas depois que a mãe dele conversou bem muito com ele, disse: você vai ficar doente. E quando seu pai chegar, você não vai poder soltar pipa, nem vai poder brincar. Aí ele pensou, disse: é mesmo, acho que meu pai vai ficar tão triste, mais triste do que eu, se eu estiver doente e se eu tiver abandonado a escola. Mas eu vou para a escola? Vou. Eu vou para a escola e vou comer, para esperar meu pai, para ficar bem forte e bem sabido para quando meu pai chegar. Eu tenho bem muita coisa para contar para ele. E aí ele voltou para a escola e começou a comer novamente, pensando no pai, mas sempre preocupado. Como é que ele vai descobrir onde a gente está morando? Como é que ele vai chegar aqui, na aldeia da montanha? Como é? E o tempo passou e o pai, nada do pai dele chegar. E ele com aquela coisinha no coração, aquela tristeza todo dia. Ele acordava: será que meu pai vai vir? Será que meu pai vai vir? Nada acontecia. Poxa, às vezes a gente fica triste, não é? É, mas não é errado não, sabia? Às vezes acontecem coisas que deixam a gente triste, é verdade. Mas depois a tristeza passa, não é? Que bom que depois ela vai embora. Mas um dia, Abubaker estava vindo da escola e ele viu uns meninos conversando. Eles tinham um livro, né? E eles conversavam. E um deles apontava assim para cima, né? Teve uma hora que eles fecharam os olhos e começaram a falar com alguém, mas eles não olhavam um para o outro, não. Conversavam com alguém. Com o que eles estão conversando? Não tem ninguém para conversar, só eles, mas parece que eles estão falando com uma outra pessoa, né? E por que ele está apontando para cima, para o céu? E Abubaker ficou assim, curioso. Tem alguma coisa diferente com esses meninos, que eles estão conversando com alguém que eu não estou enxergando quem é. Quando acabou a reuniãozinha, não é? Abubaker ficou lá esperando. Aí um deles saiu, né? Quando esse daqui saiu, Abubaker veio conversar com ele. Aí disse: olha, eu vi você falando, apontando para o céu. E eu vi vocês também de olho fechado falando com alguém. Vocês estão falando com quem? Aí ele disse assim: a gente está falando com Deus. Deus? Não sei assim quem é Deus direito, não. Minha mãe nunca falou de ninguém chamado Deus para mim. Disse: não? Pois existe um Deus, Abubaker. Um Deus poderoso.
que fez tudo isso aqui. Tá vendo tudo isso que você tá vendo aqui? As montanhas, a mata todinha ali, a floresta ao redor das montanhas. Você que é perfeito, seus olhinhos, seus ouvidos, sua boca, seu coração, seu sangue, tudo que você tem. Foi Deus que fez. Ele criou o mundo, os animais e as pessoas. Ele é um Deus poderoso e criador. Mas Ele não é só isso. Ele é nosso amigo, nosso Pai e nosso Salvador. Ele um dia mandou o seu Filho morrer na cruz por nós. O seu Filho morreu, derramou o seu sangue para lavar os nossos pecados. Mas pensa que Ele ficou morto? Ele ressuscitou, venceu a morte. E Ele nos dá a vida eterna. Venceu a vitória, venceu a morte e nos dá a vida eterna. A gente precisa acreditar no nosso coração, em tudo isso. Abu Bakr ficou assim, nunca ouvi falar em Deus, no Filho dele, que se chama Jesus. E Ele é poderoso assim. Aí o amigo dele disse, sabe de uma coisa? A gente coloca nas mãos dele. Quando a gente está conversando com ele, a gente coloca para ele, dá para ele os nossos problemas. E as nossas alegrias também. A gente pede, a gente agradece. Porque tudo que vem, que a gente tem, vem dele, vem de Deus. Por isso a gente pede e a gente também agradece depois. Aí ele ficou pensando assim e foi embora. Foi embora e ficou pensando, disse, um Deus que a gente pode colocar nas mãos dele os nossos problemas, os nossos desejos, o desejo do nosso coração. Um Deus poderoso que criou tudo. Abu Bakr, minha gente, ele correu na casa dele e ele pegou uma pipa que ele tinha na casa dele. Pegou essa pipa grande e escreveu uma coisa na pipa. Sabe o que foi que ele escreveu? Ele escreveu assim: querido Deus, eu me chamo Abu Bakr. O meu pai também se chama Abu Bakr. Eu moro na aldeia da montanha. E embaixo ele colocou assim: por favor, Deus, traz meu pai para mim. Já pensou? Colocou isso na pipa, correu, foi para uma outra montanha que ainda era mais alta do que a montanha da casa dele e começou a empinar essa pipa. E começou a soltar a linha. Foi soltando a linha, soltando, e ela foi subindo. Ele deu toda a linha que ele tinha. Soltou toda a linha que ele tinha. E depois ele soltou de vez. Soltou a pipa de vez. E ela foi embora. Voou, vento forte. Ela voou. Daqui a pouco ele viu ela descendo. Lá muito longe já, bem longe, que ele nem conseguia alcançar mais. Muito longe, ela conseguiu, o vento levou, foi levando, e ela foi caindo. Ele só viu lá embaixo ela indo-se embora. Mas quando ela foi descendo, perdendo a altura, ele pensou uma coisa. Ele disse: acho que Deus já leu a minha mensagem. Ela foi tão alto, lá perto das nuvens, que eu acho que agora Deus leu a minha mensagem. Ele pensou que era assim que falava com Deus. Mas ele disse: bom, Deus já leu a minha mensagem, né? E ele voltou para casa. E quando ele desceu a montanha, essa montanha que ele estava, sabe o que foi que ele disse? Ele disse assim: pronto, Deus leu a minha mensagem e agora eu vou esperar meu pai chegar. Puxa, que fé linda! Isso se chama fé, não é? Ele mandou o recado para Deus. E quando ele descia a montanha, ele disse assim: vou esperar meu pai chegar. Ai, que coisa linda! Fé, não é? Isso é fé. E ele acreditou que Deus ia ouvir a oração dele. Deus ouve nossas orações. Amém, não é? Que Ele ouve nossas orações. Às vezes Deus responde logo. E responde com um sim.
Às vezes ele responde, não. Isso não é bom para você. Isso que você está pedindo não é bom para você. E a gente descobre que Deus disse não. Às vezes Deus manda esperar. Não é a hora ainda de resolver esse seu problema. Às vezes a gente acha que Deus esqueceu. E ele só resolve, só responde depois. Às vezes responde sim. Às vezes responde não. E às vezes responde melhor do que a gente esperava. Né? Mas Abu Bakr nem sabia disso. Ele apenas confiou. Mandou uma mensagem. E com muita fé, né? Deus quer que a gente tenha essa fé. Essa fé assim, de não ver o dia de amanhã, mas saber que Deus está resolvendo tudo. Essa fé Deus quer da gente, né? Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas Deus vai resolver, porque Ele está presente na minha vida e na minha casa. E aí, Abu Bakr desceu assim: vou esperar meu pai. E ficou em casa, esperando. Quando foi daqui a um tempinho, né? Alguns dias depois, não sei direito, o pai de Abu Bakr, ele foi solto. E ele foi lá na aldeia que eles moravam, não tinha ninguém mais. Ninguém, todo mundo tinha fugido com a guerra. Tinham fugido. E aí, Abu Bakr, o pai dele, não é o pai de Abu Bakr, todo dia ele ia para a estação de trem. No lugar que ele ficou, uma cidadezinha vizinha da antiga, ele ficava numa aldeia, na estação de trem. Ficava lá na estação, esperando. Eu disse, talvez alguém avise para a minha esposa, né, para meu filho Abu Bakr, que eu fui solto. E ele ficava nessa esperança. Talvez alguém avise que eu tô aqui, morando aqui. Que eu não sei para onde eles foram. Aí ele ficava lá na estação do trem, esperando que todo mundo descesse do trem, para ver se, por um acaso, a esposa dele e o filho Abu Bakr descessem do trem. Todo dia ele fazia isso. Na hora do trem chegar, ele ia esperar o trem. Quem sabe eles receberam a notícia de que eu fui salvo e estou aqui. E todo dia ele esperava o trem chegar. Esperava e nada acontecia. Nunca desceu do trem. Nem a mãe, nem Abu Bakr. Mas todo dia ele fazia isso. Um dia, o trem parou, ele esperou todo mundo descer. A esposa dele não desceu, o filho Abu Bakr não desceu. Mas quando ele saiu assim, andando, bem triste, né? Acho que nunca mais eu vou encontrá-los. Aí ele desceu, foi andando assim, no último vagão, a última parte do trem, o último vagão. Tinha, sabe o quê? Uma pipa enrolada assim, enrolada. A linha dela era tão grande que estava enrolada. A linha estava enrolada no último vagão, num ferrinho assim, do último vagão. Aí o coração dele bateu assim, você se lembrou das tardes, 5 da tarde, quando ele ia soltar a pipa com Abu Bakr. Aí ele foi lá, por causa da saudade no coração dele, ele foi lá. Foi lá e pegou a pipa. Pegou a pipa, minha gente. Quando ele pegou a pipa, sabe o que tinha escrito na pipa? Acho que vocês já sabem o que tinha escrito aqui. Tinha escrito assim: querido Deus, meu nome é Abu Bakr e meu pai se chama Abu Bakr. Eu moro na montanha, na aldeia da montanha. E embaixo tinha: por favor, Deus, traz meu pai para casa, traz meu pai para mim. Quando ele olhou, disse: Abu Bakr, é do meu filho. E ele está dizendo onde ele está morando agora. Eu já ouvi falar nesse lugar chamado Aldeia da Montanha. Correu, pegou comprou uma passagem de trem e foi-se embora. Correndo no trem. Foi-se embora dentro do trem. E, ai, que felicidade. Daqui a alguns minutos, algumas horas, eu vou estar na minha casa com o meu filho e a minha mulher. Ai, que maravilha isso. E aí, ó, ele foi. Quando ele chegou, subiu a montanha né, que estava lá na aldeia. Quando ele chegou lá, olhou assim, disse: e agora? Onde será que eles estão?
Aí tinha um homem assim vendendo umas coisas. Ele perguntou ao homem: o senhor conhece um menino chamado Abu Bakr? Aí ele mora só com a mãe. Aí o homem olhou assim: ah, conheço. Ele passa por aqui para ir pra escola, conheço. Veja só, tá vendo aquela ruazinha ali? A terceira casa. Ele foi. Chegou lá, ele bateu na porta. Quando ele bateu na porta, sabe quem abriu? Abu Bakr abriu a porta. E quando ele abriu a porta, sabe o que foi que ele disse? A primeira coisa que ele disse, ele olhou para o pai e disse: Deus existe. Deus existe. Leu a minha pipa e ouviu o meu pedido, o desejo do meu coração, e trouxe meu pai para cá. Deus existe. E ele contou para o pai dele que ele tinha aprendido que existia um Deus que podia ouvir as nossas orações, um Deus que nos ajuda nas horas tristes, um Deus que nos dá tanta coisa boa, a nossa comida, a nossa casa, os nossos pais, a nossa escola, a paz no nosso coração, não é? Tanta coisa boa que Ele dá. Ele dá porque Ele quer dar, porque a gente nem merece, mas Ele dá porque Ele quer dar, né? Pela sua bondade, pelo seu amor. E aí, Abu Bakr ficou numa alegria, conheceu Deus e o pai voltou para casa. Lá em Salmos 28:7, Salmos 28:7 diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração. O coração de Abu Bakr confiou em Deus. E fui socorrido. Ele também foi socorrido. Assim o meu coração salta de prazer. E com o meu canto o louvarei. Não é? Será que Abu Bakr disse isso para Deus? Se ele disse, fez todo sentido, não é? E para a gente também faz sentido. O Senhor é a minha força e o meu escudo. É a minha força e o meu escudo. Nele confia o meu coração. E eu sou socorrido. Assim o meu coração salta de prazer e eu posso cantar louvores ao Senhor. Você pode ler com seu pai na sua casa e com sua mãe depois o Salmo 28:7. A gente viu que Deus fez uma coisa linda, não foi? Nessa história? Um milagre, não foi? Que lindo! Deus faz milagres também. E Ele pode fazer também nas nossas vidas, não é? Porque Deus é muito poderoso. Abriu um mar vermelho, né? Mandou uma tempestade parar. Fez cego enxergar. Fez aleijado andar. Fez uma pipa. Fez o recado numa pipa chegar até o Pai. Não é isso? Deus é um Deus de milagres. E eu pensei uma coisa, sabe o que foi? Vou mostrar uma coisa para vocês. Sabe o que eu tenho aqui na minha casa? Uma pipa. Olha para aqui. Eu tenho aqui na minha casa uma pipa bem grande. Olha, dá para ver? Que legal. Olha, uma pipa que a gente fez, que a gente comprou para brincar com a nossa netinha. E a gente guardou aqui em casa. E sabe o que foi que eu fiz? Eu coloquei atrás dela, aqui, ó, um agradecimento para Deus. Um agradecimento. Coloquei na minha pipa um agradecimento. Eu agradeci a Deus. Olha. Obrigada, Senhor, pelo cuidado e proteção durante essa pandemia. Deus tem cuidado de nós todos os dias, não é? Nos livrado do mal, nos livrado da doença, de tanta coisa. E aí eu botei aqui: obrigado, Senhor, pelo teu cuidado e proteção. Vocês querem fazer uma pipa na casa de vocês?
Vocês podem desenhar, tá certo? Pode desenhar a pipa. Desenha ela. Se não quiser, tira na impressora, imprime e recorta a pipa e faz uma pipa e coloca um agradecimento a Deus, tá certo? Um agradecimento. Assim como o coração de Abubacar ficou feliz, não é? Eu queria saber uma coisa que deixa o coração de vocês felizes, que Deus fez, uma coisa que Deus fez, tá certo? Coloca ou desenhando, ou imprimindo, ou montando mesmo, né? Se vocês saberem montar uma pipa, do jeito que for. E coloca lá no DI, no grupo da gente, pra gente ver as pipas, tá certo? Vamos fazer assim, vamos louvar ao Senhor dessa forma, com as pipas. Vou esperar, tá bom? Vou esperar as pipas, tá certo? Um beijo. Parece que até eu matei um pouco da saudade de vocês contando essa história. Um beijo bem grande pra vocês. Tchau.